pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave. Hoje estou no meu próprio multiverso da loucura, não gravando do cenário atual, porque nós vamos comentar o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ó, esse início tem uma parada interessante aqui, ó. Toda noite, isso aqui parece ser o Santorum, né? Todo destruído, caralho. Eu tenho o mesmo sonho. Sonho talvez seja uma parada interessante aqui. Ele vê esse Stairway to Heaven aí tem o Kamar-Taj sendo destruído. E assim, o sonho é uma parada muito interessante da gente falar aqui nesse vídeo, porque existe a possibilidade do pesadelo ser o vilão desse filme, né? Pelo menos é cogitado por algumas pessoas. Pelos visuais que a gente vai comentar daqui a pouco também. Então esse lance do Steven sonhar talvez seja interessante e eu vou comentar isso um pouquinho mais pra frente também. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem a América Chaves, ela tá sendo amarrada, tá vendo aqui a roupinha com a estrela, por esse monstro que ainda não consegui identificar, estão só colocando como um monstro multidimensional, né? Essas amarras parecem aquele lance que o próprio Steven faz de amarrar os outros. E o nosso amigo Leonardo Vicente, ele levantou uma possibilidade muito interessante, que é desse monstro ser o sonâmbulo, né? O Sleepwalker, no nome original, que é um personagem até meio esquecido da Marvel, que ele também tem a ver com sonhos, né? Os Sleepwalkers eram uma polícia dos sonhos, e aí um dos caras fica incorporado num corpo humano e acaba se tornando o sonâmbulo oficial, né? E aí ele tá com a América Chaves. Vocês estão vendo esse formato de estrela que faz? Então é ela tentando abrir um outro portal dimensional, porque esse é o poder, um dos poderes da América Chaves, né? Ela se transporta entre realidades e sempre nesse portal em formato de estrela que ela cria. E aí a gente tem, muito rapidamente aqui, já o Doutor Estranho, que dizem que é o guardião do multiverso, dando aquela giradinha, né? Não sei quantos Doutor Estranho você nesse filme, mas aí o Doutor Estranho acorda. Novamente, a questão do sonho, a questão do pesadelo, que é importante aí, ó. E aí eu não sei se fui eu que viajei na maionese, mas esse relógio quebrado parece muito com a dinâmica daquela janela estranha que tem no Santo Santorum, né? What I had to do. Aqui, ó, eu vi muita gente dizendo que essa parte dele vendo as coisas e mexendo e pipipi, não sei o que, lembra muito o que ele fez Sem Volta Pra Casa, né? E eu digo que parece, mas parece muito a magia dele, no geral. E aí vem uma teoria que eu tenho sobre esse filme, que é, eu acho que a primeira confusão do filme vai ser o Doutor Estranho tentando descobrir o que causou essa cagada na realidade. Porque lembrem-se, no final do Aranha, ele também esquece do Aranha. Então ele vai esquecer tudo aquilo que envolveu. Ele não vai lembrar que teve toda essa alteração na realidade. Então pode ser que a realidade esteja entrando em ruína por conta do filme e ele não consiga se lembrar. E é aí que a gente vai ter o desenrolar, o primeiro desenrolar no que eu acredito que seja desse filme. You cannot control everything, Strange. O Wong todo detonado, não sei o que é, se já são as forças indo atrás dele e tudo mais. Até porque o Wong já tava naquela rinha ilegal de luta, né, no Shang-Chi, então pode ser um pouco disso. Mas eu acho que o Doutor Estranho descobre o que ele fez. Aqui, ó. Ele abriu a passagem entre universos. Beleza. Ele lembra que ele fez isso? Foi o Homem-Aranha? Foi outro fator? Não sei. América Chaves fugindo do que... Olha, temos eu já vou chegar lá porque apareceu a Wanda, né? A Wanda é foda, bicho. Aqui, ó. Tem uma teoria muito interessante sobre a cena aqui, ó. Essa parte específica dele perguntando o que a Wanda sabe sobre o multiverso é interessante porque, como eu falei, eu acho que ele ainda não sabe tanto e ele tá indo atrás da Wanda porque talvez ele queira consertar algo que ele ainda tá tentando compreender o que aconteceu. E aí vem a segunda virada do filme, que aí eu acho que a Wanda se torna a vilã. Aí a gente tem o Kamar-Taj de novo destruído. Aí a gente tem o... Esqueci o nome desse arrombado, que é um boy mágico que tem na Marvel. Eu vou botar o nome aqui pra você ver na legenda, mas ele é interessante. E aí é o Kamar-Taj, que é um ponto de magia sendo destruído. Aparentemente, né? Sendo destruído. I'm sorry, Steven. O modo é interessante porque, em teoria, ele tá com a polícia do multiverso lá. Mas ele também queria acabar com a magia. E ele é um vilão dos quadrinhos, né? Interessante também. Pode ser ele o vilão final, pode não ser, talvez. Ele fingir que está trabalhando com a polícia do multiverso só para acabar com a magia do universo dele, já que ele prometeu isso no primeiro filme, também. A gente vê o multiverso já esfacelado, né? Se esfacelando. E aí é interessante que a gente vai ter uma sequência de coisas que podem ser interessantes, que é, por exemplo, essas amarras... Aqui, ó, essa cena em específico... Pra mim, isso é muito o Palácio do Kang reformado, cara. Sabe, aquele palácio que aparece no final do Loki, só que dando uma reformadinha. Algumas estruturas, o lance da estátua me lembrou muito. Mas, novamente, a gente tem lá a algema, que lembra a questão da AVT, a gente tem esse palácio que lembra do Kang, e a gente tem a Legião de Ferro, né, que é algo que o Homem de Ferro cria. Só que a gente tem a parte mais interessante, que é, primeiro esse conselho, que a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3...
4, 5, 6, pode ter uma cadeira bem aqui no meio, então vamos lá, 7. A galera já tá remetendo isso aos Illuminati, o que faz todo sentido, que é um grupo originalmente dos quadrinhos da Marvel, que reúne pessoas notáveis, né, que é o Xavier, o Doutor Estranho, o Raio Negro, o Namor, o Homem de Ferro e o Reed Richards, para eles ficarem discutindo ali a questão do que vai ser feito, só que não é do multiverso, né, do universo Marvel 616. E aqui a gente tem a visão do Patrick Stewart voltando ao papel de Xavier, né, o que eu acho uma maldade, porque o Patrick Stewart já tá na colherinha, mas vamos lá. Dos roteiros vazados, que eu vi as pessoas comentando, eu não vou atrás de roteiro vazado, que eu acho um saco, mas, tipo, dizem que os Illuminati do filme vão incluir a Capitã Britânia, Peggy Carter, o Professor Xavier, o próprio Mordo estaria nessa mesa, e uma outra versão do Strange. Em teoria, você teria o Strange que causou a confusão, e eles vão atrás de um Strange que ainda não foi deturpado, corrompido, pra avisar ele. Por isso que tem esse lance de falar a verdade, né? E a gente vê o Patrick Stewart aí de costas, mas é a voz dele, né? E, cara, aqui, ó, a gente tem a América Chaves talvez sendo a razão, né? Tipo, alguém tá caçando a América Chaves e tentando ajudar, porque aqui, ó, pode perceber, eles estão viajando no tempo, estão na época dos dinossauros, e o multiverso, ó, esse lance de quadradinho, a gente vai vendo várias versões, ó. Vai ter essa versão mais zumbi que aparece um pouco, aí a gente tem nesse quadradinho a barba que parece mais o do Protetor lá dos Mundos, tem ele mais velho, então são várias versões do Doutor Estranho meio que num só. Essa parte em específico, que parece ser uma versão corrompida do Santo Santoro, em que aparece o que dizem ser o Doutor Estranho Supremo, que é o Doutor Estranho que aparece em What If, aqui ele parece muito mais alguém que o Doutor Estranho foi procurar ajuda, já que esse Doutor Estranho já acabou com a realidade dele, do que no primeiro teaser. No primeiro teaser parecia algo muito mais ameaçador e vilão. Eu não acho que ele necessariamente vai ser o vilão aqui. Pelo trailer, me parece que o Estranho vai buscar a ajuda dele. E aí a gente tem a grande confusão, né, deste trailer, que é este personagem em específico aqui, que a gente tem as três teorias, que já é o Tony Stark do Tom Cruise, a gente tem gente dizendo que era o Tocha Humana, sabe-se lá por quê, a gente também tem gente dizendo que é a Mônica Rambeau, ou a mãe dela, né, em outra versão, sendo a Capitã Marvel. Eu acho que sim, pela luta aqui que a gente tem, e reparem, a estátua, os negocinhos, isso já é naquele escritório lá dos Illuminati, pelas estátuas, e pela assinatura de energia azul, que é o poder da Mônica, e essa forma de poder ao redor, que é a assinatura da Capitã Marvel, eu tendo a achar que é a Mônica, e isso é uma luta secundária. Secundária não, é um rematch dela e da Wanda depois de WandaVision. Eu não acho que seja o Tony Stark, não por não acreditar que ele esteja no filme, mas simplesmente porque a Marvel, porra, a gente viu o que ela fez com Homem-Aranha, e ela inventa coisa em trailer também. Ela não ia entregar o Tony Stark de bandeja no primeiro trailer cheio do filme, sabe? Look out! Become a hero. A gente tem o Gargantos, né, que muita gente pensa que é o Shuma-Gorath. Shuma-Gorath, você que não deve lembrar de novo, deve lembrar aí dos jogos Marvel vs Capcom, Street Fighter. Ele era um bicho muito estranho. Ele é um vilão do Doutor Estranho, só que por algum motivo a Marvel tá usando o Gargantos, que é um vilão do Namor e que parece com o Shuma-Gorath. Só que eu acho que eles usaram simplesmente porque o Shuma-Gorath, em teoria, já apareceu em Guardiões da Galáxia, né, naquela cena inicial de abertura. Em teoria, aquele bichão é um devorador de sóis, é um Shuma-Gorath. E por conta disso, ela tá usando o Gargantos com um visual muito mais Shuma-Gorath dos quadrinhos do que o próprio Gargantos, que parece mais um polvo gigante. Já tem gente viajando na maionese falando que isso é uma indicação de que o Namor vai estar no MCU. Eu não sei. A gente tem aí ele usando uma maquita pra cortar um ônibus. O Doutor Estranho olhando esse memorial dele é interessante, porque a Wanda diz que ele mexe com realidade e se torna um herói, ela faz o mesmo e se torna vilã. E óbvio que os memes machistas sempre estão a Wanda fez o escravo a cidade inteira, e ela fez, mas se você parar pra pensar, o Doutor Estranho, para ajudar um arrombado que era o Homem-Aranha, pode ter despedaçado a realidade. Então ele não tá muito longe, né? Não, veja, a Wanda foi muito pior. Vamos parar com isso aí, né, galera? Isso é um detalhe interessante. Reparem, ela já tá com a roupa de Feiticeira Escarlate, só que o Estranho tá com a mesma roupa da outra cena. Isso me faz crer que aquela cena em que eles estão conversando e tá tudo bonitinho é uma ilusão da Wanda. Ou seja, ela já tá alterando a realidade. Por isso que ele fala, ó, o que você sabe sobre o multiverso? Eu acho que vai ser tipo uma parada. Pega um Estranho achando que foi a parada, ele descobre a questão do Homem-Aranha, talvez não descubra, não foi o que rolou, e aí ele vai atrás junto com os Illuminati para tentar descobrir o que tá causando essa racha no multiverso. E aí por isso que ele chega na Wanda e talvez culpem a Wanda, e por isso tem aquele embate no escritório dos Illuminati entre ela e a Capitã Marvel. Porque aqui, ó, a gente tem, isso que é foda desse filme também, a gente tem duas Wandas, que eu não sei se é só um recordatório, alguém mostrando uma cena pra ela, que nem fizeram no Loki, sabe, faziam com o Loki ficar preso no loop temporal, ou se a gente tem de fato duas Wandas aqui, né? E aí a gente tem o Mordo lutando com cenas de ação genéricas, né, no geral. Aí o Gargantos. Tem, cara, essa cena em específico aqui, ó. O amigo meu, Vinícius, se você reparar, na pupila dela tem duas celas distintas,
em que ela está observando atentamente. Pode ser que sejam os filhos dela. Por quê? Não sei. Mas pode ser. Esses seres é muito engraçado, porque tem um lance que envolve o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, que são os caminhantes noturnos, que são seres que eles te atacam se tu mexer na realidade. Eles meio que ficam policiando isso. E o Homem-Aranha é atacado por eles e o Strange defende. Então pode ser que eles estejam atacando o Strange aqui por alterar as coisas. Esse estranho, o bichão aqui, a galera já fala que é a versão zumbi, que aparece mesmo ele todo decrépito e tal. Mas, o que eu falei, ele parece muito o Pesadelo, que é um vilão da Marvel, também do Doutor Estranho. Só que o nosso amigo Leonardo Vicente, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, falou que a gente tem que se atentar que na lista oficiais de boneco que sai do filme, quem tá colocado, além do Sonâmbulo, que tá listado, é o Desespero, que é irmão do Pesadelo e também é um vilão. Então pode ser que a Marvel brinque aí, fazendo a gente achar que é o Pesadelo. E caso um deles seja o vilão mesmo, não seja o Mordo, como na teoria, eu acho que é uma boa maneira de você colocar ele manipulando a Wanda, por exemplo, pra não cair no clichê da vilã mulher louca, sabe? Que eu acho que estamos em 2022, não precisamos mais desse tipo de clichê, né? Até porque o que já tem é nerdola enchendo o saco da Wanda. Bom, a vantagem é que eu já falei minhas teorias, pelo menos a maioria delas aqui pra vocês, porque é o que eu acho que tem nesse trailer. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa aqui o que você acha que vai rolar nos comentários, compartilha com seus amigos, manda no grupo do Zap, ativa o sininho e até a próxima.